Tudo por causa de 12 meticais. Não é novidade para ninguém que, desde os primórdios da história, a vida humana está rodeada de diversificados episódios de penduras ou jacks, aqueles que, vezes sem conta, irrompem festas e outros convívios adentro sem nenhum convite. Até já ouvi falar do fulano que, de tanto ser jack, acabou açoitado quando, numa cerimônia fúnebre, depois de chorar a cântaros despregados e de ter recebido um tratamento excepcional por se considerar que fosse alguém da família, o tipo ainda conseguiu entornar o caldo. Conta-se que depois de refastelar-se a grande e a francesa, o fulano ainda teve o desplante de arrotar de boca escancarada para que fosse por todos ouvido, para depois de palitar os dentes, ainda ter o desplante de perguntar quem é que havia perdido a vida naquela família. Mas hoje trago a odisseia de um outro pendura ou jack que, por causa de 12 meticais, viu o seu dia virado de avesso. Não é que o ilustre de hoje decide ir atrás de um vizinho que estava numa festa a sensivelmente 3 km da sua zona residencial. Como não quisesse chegar lá a suar, optou por apanhar o transporte público. Não fosse ele chegar ao local da boca livre a cheirar a sovaqueira de tanto transpirar, por ter caminhado debaixo da canícula que nos últimos tempos tem caracterizado os nossos dias. O ilustre Jack, depois que entrou no transporte público, arranjou um canto para se esconder do cobrador. Mas este, de tanto atento que é, abeirou-se do Jack e exigiu os 12 meticais da passagem. Porém, o nosso ilustre respondeu que já tinha pago. Meio desconfiado, o cobrador exigiu o bilhete e prontamente o nosso Jack exibiu um bilhete idêntico ao que o cobrador estava a vender. E mesmo com a pulga na orelha, o cobrador sossegou o facho. Quando o Jack achava que aquilo eram favas contadas, eis que de repente o autocarro para antes da paragem do nosso Jack para permitir a entrada do fiscal da transportadora. O ilustre Jack, que estava já próximo da porta de saída, entrou em pânico e voltou para ir saldar as contas com o cobrador. Este, pacientemente, mandou o nosso Jack ir catar piolhos. O Jack ainda invocou todos os santos para que intercedessem a seu favor, mas nada demovia o cobrador, que se sentia ultrajado pelo Jack. Como mandam os compêndios dos bons penduras, o Jack abeirou-se da porta da entrada para, logo que o autocarro parasse e a porta fosse aberta, pôr-se ao fresco. Mas o atento do cobrador percebeu logo a jogada e o truque e calçou o pendura. Na frenética tentativa de se escapulir, o Jack deu uma forte cotovelada a um dos vidros já rachados das janelas do autocarro, algo que prontamente se desfez. Toda a gente que estava no autocarro gritou. Ele partiu o vidro do machimbombo. O motorista nada mais fez senão puxar o autocarro até ao posto de polícia mais próximo, onde foi aberto um processo contra o Jack, que já era acusado de tentativa de burla qualificada e vandalização do patrimônio público. O nosso pendura teve que pagar primeiro 500 meticais por viajar sem bilhete e depois 3.500 meticais para a reparação do vidro, o que totalizava 4.000 meticais, só porque quis furtar-se ao pagamento de 12 meticais pela viagem num troço de cerca de 3 km. Estava assim adiada a festa do pendura ou o Jack, pelo menos por aquele dia. Um forte abraço, Antônio Tembe.